Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Senhores Deputados. Sr. Ministro, eu realmente ouvi a sua intervenção inicialmente e fiquei preocupado, porque acho que a sua intervenção não era para este debate, porque falou tanto em poupanças, que eu, enfim, acho que quase estava com vontade de sair do debate e ir-me embora, porque não era para este debate hoje, não era este discurso. Não percebi que poupança estava a falar, mas vamos ao debate, vamos lá perceber. Em fevereiro de 2016, Sr. Ministro, o Governo Socialista aumentou o imposto sobre produtos petrolíferos, com a promessa de baixar esse mesmo imposto na proporção do aumento da receita do IVA. E que fez o Governo Socialista com esta promessa? Nada. Não fez nada, Sr. Ministro. Não cumpriu a promessa. O Dr. António Costa não cumpriu o que prometeu aos portugueses e, enquanto afirmava o fim da austeridade, que ouvimos também muitas vezes, cobrava mais impostos sobre os combustíveis. O Governo Socialista é o responsável pela brutal carga fiscal sobre os combustíveis. Repito, o Governo Socialista é o responsável pela brutal carga fiscal sobre os combustíveis. E não há outra forma de o dizer. O Governo aproveitou sempre o aumento do preço do crudo nos mercados internacionais para aumentar a receita sobre os combustíveis. E a verdade é que as contas do Estado estão a ganhar dinheiro com o aumento do preço do petróleo. O Orçamento de Estado está a alimentar-se das dificuldades dos portugueses. Numa matéria tão importante para a vida dos portugueses, em que o rendimento disponível das famílias fica muito mais reduzido quando deixa um depósito de combustível, o que é que até agora fez o Governo? O que é que fez até há uns dias atrás? Subiu para o lado e foi deixando as famílias e as empresas numa situação verdadeiramente insustentável. Insustentável, Sr. Ministro. E porquê? Porque a sua escolha, a escolha de António Costa, a escolha do Governo foi sempre encaixar mais impostos e nunca criar verdadeiras soluções que reduzissem a carga fiscal sobre os portugueses. Esta foi uma opção clara do Governo Socialista ao longo de 6 anos, que infelizmente para a vida dos portugueses continuou e continuará com a mesma receita. É o que esperamos para o próximo Governo, de certeza absoluta. Vamos ver então o exemplo da evolução do IVA dos combustíveis rodoviários. Vejamos aqui um exemplo concreto. Em 2021, o volume total de IVA dos combustíveis rodoviários, gasóleo rodoviário, gasolina 95 e 98, atingiu 1.400 milhões de euros. Em 2020, o IVA dos combustíveis rodoviários foi de 1.159 milhões de euros. O Tesouro teve aqui um ganho de 242 milhões de euros. E aqui o que é mesmo mais importante percebermos nesta afirmação? Destes 242 milhões de euros, 171 milhões de euros é o efeito do aumento da receita do IVA e nada tem a ver com a quantidade de combustível vendido. Fica então muito claro o efeito fiscal no preço final. Foi esta a política do Governo Socialista durante 6 anos, Sr. Ministro. Há uma conclusão que todos tiramos já há muito tempo. A política fiscal em Portugal agravou mais o preço final para além da subida do preço do petróleo nos mercados internacionais. Não é uma política fiscal neutra. Nunca foi uma política fiscal neutra. É uma política fiscal para agravar a vida das pessoas, agravar a vida dos portugueses e aumentar a carga fiscal sobre as pessoas. Isto significa com muita clareza que a política fiscal do Governo Socialista em Portugal agravou o preço dos combustíveis e permitiu ao Governo mais receitas para o Estado. E como sempre dissemos, há aqui uma escolha política e reafirmamos, Sr. Ministro. O Governo considera que, apesar da subida brutal do preço do petróleo, faz sentido meter mais impostos em cima dos que lá estavam. Foi esta a política que seguimos. Não vale a pena agora vir numa circunstância excepcional que estamos a viver, escamotear a essência da política fiscal do Governo ao longo de 6 anos. É verdade também que hoje estamos a sofrer um agravamento do preço dos combustíveis que está agora suportado na crise provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin. É verdade. Mas o que estamos aqui hoje a falar também é sobre as escolhas políticas do Governo que pioraram a vida dos portugueses. Pioraram a vida dos portugueses. Mais de metade do preço do gasóleo e da gasolina são impostos. Esta também é uma verdade que todos sabemos. O PSD defendeu sempre que o Governo cumprisse a sua promessa de redução do ISP quando ocorresse a subida do preço do petróleo, como prometido pelo Governo Socialista. O que é que fez o Governo? Nada. Rigorosamente nada. O PSD, de forma responsável, defende que o Estado não pode ser o grande beneficiário do aumento do preço dos combustíveis, como tem acontecido. O Estado não pode ser esse beneficiário, Sr. Ministro. Que governo é este que tem tido como objetivo encaixar mais impostos com as dificuldades dos portugueses? Como é que é possível termos um governo, felizmente vai acabar, mas venha um outro parecido, é uma infelicidade, que perante um crescimento galopante do preço da gasolina e do gasóleo não tenha tido ao longo dos anos soluções para reduzir o custo que os portugueses pagam quando têm que abastecer os automóveis? Sr. Ministro do Ambiente, considera o Sr. Ministro que as medidas agora anunciadas têm efeitos imediatos nos bolsos portugueses? As recentes medidas anunciadas ontem, já hoje faladas aqui pelo Sr. Ministro também, têm esses efeitos positivos
que melhoram claramente a vida das pessoas, que vão mesmo evitar que haja aqui um confisco sobre o rendimento das pessoas. E não vale o esforço, desde já lhe digo, de referir a 2 ou 3 cêntimos de redução com aumentos de 14 cêntimos por litro de cada vez. Percebe-se claramente que o Governo não optou por uma redução de carga fiscal sobre os combustíveis, está agora com soluções que não resolvem a vida das pessoas. Essa resposta não resolve nada a ninguém. Sabemos bem que o Governo é muito bom em anúncios e o problema são os efeitos dos anúncios. Que fique muito claro, Sr. Ministro, que o Governo tenha que temos consciência que Portugal não tem forma de controlar o preço do petróleo que se forma no mercado internacional. É um facto. Isso é verdade. O principal instrumento que o Governo tem à sua disposição para influenciar o preço final dos combustíveis é a fiscalidade. Este é o principal instrumento. Há outros, claro que sim, mas este é um instrumento fundamental que pode afetar todas as pessoas que utilizam combustível, que metem gasolina, gasóleo, as empresas, os privados, as pessoas, as famílias. E a fiscalidade sobre os combustíveis tem sido usada para aumentar a receita do Estado. O Governo anuncia agora que reduzirá o ISP no valor do aumento extraordinário do IVA. Sempre que o IVA aumenta de forma extraordinária face às circunstâncias, haverá uma redução do ISP nessa proporção. É o que diz o Governo. Fazer a redução do valor do ISP com base no valor do aumento extraordinário do IVA não deve ser a partir do preço atual, mas sim a partir do preço médio de 2021. Isto faz toda a diferença. Fazer a partir do pico do preço, a redução no ISP é baixíssima, é muito reduzida. E, portanto, ou faz um valor médio de 2021 ou o efeito é muito reduzido. Mais uma vez, é uma forma muito, habilidosa de não devolver às pessoas perante circunstâncias perfeitamente excepcionais que estamos todos a viver. O Sr. Presidente do PSD, já muito recentemente, falou nesta matéria e sugeriu ao Governo que assim fosse. E, portanto, pergunto ao Sr. Ministro se está disponível ou não para que esta redução do ISP seja feita com esse pressuposto e não no pico do preço do combustível como está neste momento. Esta medida seria uma forma de ter um efeito real no bolso das pessoas, no bolso dos portugueses. Ou, pelo contrário, vai centrar-se nos anúncios e preocupar-se pouco com os portugueses. É que o Governo tem a obrigação de trabalhar para os portugueses e não fazer de conta, Sr. Ministro. Uma outra nota, Sr. Ministro, se me permite, é o seguinte. Por estes dias falava-se também nos jornais que Portugal é o 6º país com a maior carga fiscal na gasolina. Enfim, isto é referido em todos os jornais nos últimos dias. Portugal está entre os países onde atestar um depósito com 50 litros de gasolina ou gasóleo representa maior esforço face ao salário líquido médio do país, 8% do salário. Nos países mais ricos da União Europeia, mesmo com preços mais elevados dos combustíveis, a taxa de esforço não passa de 4%, o que representa metade de Portugal. Percebe-se aqui o esforço que Portugal tem que fazer. Estes indicadores onde se vê que o esforço salário dos portugueses é o dobro de outros países europeus, não deveria fazer tocar uma campainha ao Governo, quando na verdade o que está a acontecer é alimentar as receitas do Estado com impostos a mais. Sr. Ministro, ficam aqui as questões e ficarei para os últimos 50 segundos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.